Seja bem-vindo ao programa Organização e Método, especialmente elaborado para as nossas famílias. Se você se interessa por temas relacionados à educação, fique conosco. Se apresente também, diga de onde você nos assiste, qual cidade, estado, país. Curta e compartilhe esses episódios nos grupos aos quais você faz parte, com as famílias que também precisam dessas orientações. Nós estamos tratando do acompanhamento escolar dos filhos, que é parte da rotina colaborativa da nossa casa, da nossa família. E nesse episódio nós vamos falar de graduação no exterior. Na nossa playlist no canal do YouTube da Igreja Cristã Maranata, você encontrará outros episódios que fazem conexão com este tema, como organização dos estudos para o Enem, mestrado, doutorado, intercâmbio no exterior e muito mais. E nesse episódio, excepcionalmente, não estaremos aqui com a nossa querida professora Fernanda Beccali nos estúdios, mas nós contamos com 3 irmãos internacionais que vão nos ajudar a compreender um pouco dos processos de candidatura, de seleção, de graduação no exterior. Então, vamos conhecê-los. A paz do Senhor Jesus, Sara Bazova. Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, Dr. Felipe Guimarães. Paz do Senhor. Paz do Senhor, Dr. Rafael Bolt. Paz do Senhor. É uma alegria recebê-los aqui. E nós também estamos com outros convidados que vieram embelezar o nosso programa, irmãos queridos da Igreja de Guaranhuns, em Vila Velha, e da Igreja de Vila Capixaba, Rua Alegre, em Cariacica. Paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus. Que coisa mais linda, meu Deus. É um programa internacional. E nós vamos iniciar falando aqui um pouquinho com os nossos convidados. Vocês podem se apresentar. Esse é um momento especial para nós. Vocês falam quem são vocês, qual é a sua profissão, o trabalho voluntário na igreja e também um pouco das famílias. Vamos começar com Sara, que já é nossa conhecida aqui, já esteve conosco em outro programa. Paz do Senhor, Sara. Amém. Paz do Senhor, irmãos que estão aqui, os irmãos que estão nos assistindo também. Meu nome é Sara Bazova, sou da igreja de Framingham, Massachusetts, nos Estados Unidos. Eu sou bióloga, formada pela Universidade de Framingham, Universidade Estadual de Framingham, lá nos Estados Unidos, com especialização em bioquímica. Muito bem. Sara está reunindo aqui no nosso estado, em Vila Velha, não é isso, Sara? Filha do pastor Sami, vocês estão vendo as fotos da família linda, querida de Sara. É sempre um prazer recebê-la, Sara. Vamos aproveitar enquanto Sara estiver por aqui para conversar um pouquinho conosco, não é? Doutor Felipe Guimarães, meu colega de UFES, a paz do Senhor. Paz do Senhor, a paz dos seus irmãos. Bom, eu sou Felipe Guimarães, eu reúno na igreja de Barro Vermelho, aqui em Vitória, ministério do pastor Alexandre Brasil. Atuo no trabalho voluntário também no Louvor e minha área de trabalho é linguística, mas também trabalho no setor de relações internacionais da nossa universidade. Uma bênção, Felipe, recebê-lo. A gente já tentou ter Felipe em outras oportunidades aqui. Uma alegria ter você conosco. E o pastor Rafael Bolt, a paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor. Bom, meu nome é Rafael Bolt, eu estou como pastor na igreja de Guaranhuns, atualmente, aqui em Vila Velha. Minha família, Daiane, a minha esposa, Elisa, minha filha, ela tem 8 anos, a minha filha, atualmente. Minha formação, eu sou graduado em comunicação social em Direito, mas acabei seguindo a carreira jurídica. Eu fiz mestrado e doutorado em Direito, depois eu fiz pós-doutorado em Direito Penal e em Criminologia. E sou advogado, além de professor na Faculdade de Direito de Vitória, que é a FDV, onde eu leciono na graduação, no mestrado e no doutorado. Muito bom. E nós temos aqui parte da igreja aqui representada de Guaranhuns, né? Junto com o pastor. As ovelhas do pastor vieram juntinho. Isso mesmo, tem que ficar todo mundo junto, né, pastor? É isso aí. Irmãos, olha, a respeito do nosso tema, para quem quer estudar fora, nós sabemos que precisa se organizar com muita antecedência. Não é só a questão financeira que nós precisamos tratar, mas ela também é importante. Aqui nós queremos lembrar que no Brasil nós temos mais de 2.000 instituições de ensino superior, as públicas e as particulares. E nos Estados Unidos, por exemplo, são mais de 4.000.
Então, além de conhecer as instituições, aqui no país, os candidatos devem fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e estar atentos aos processos seletivos das faculdades, próprios que são das faculdades. Mas e no exterior? Quais são as exigências? Nós vamos aprender tudo com os nossos convidados hoje. Sara, nós podemos começar com você? Amém. Fala para nós quais são as exigências das universidades americanas, o que elas exigem dos candidatos. Fale para nós, se puder, traga uma lista de coisas que nós precisamos dar conta de nos organizar para aqueles que querem se candidatar para uma faculdade nos Estados Unidos. Amém. Geralmente, lá nos Estados Unidos, para a graduação, o preparo já começa mais ou menos no terceiro ano do ensino médio. São 4, geralmente no terceiro. E já, quando você já está terminando a graduação para a pós-graduação, começa o preparo já mais ou menos no finalzinho do segundo ano, indo para o terceiro, que no total são 4 anos de bacharelado. E geralmente, para alguém que está de fora, eles pedem o histórico escolar, pedem cartas de recomendações, pedem também um papel assinado falando que você está responsável pelos seus gastos financeiros, pedem TOEFL. E geralmente para aqueles que vão fazer a graduação lá, eles pedem o SAT. SAT é como se fosse um Enem aqui, uma prova nacional do ensino médio, só que lá nos Estados Unidos é um pouquinho diferente. Lá o exame tem matemática, que no caso seria álgebra, um pouquinho de geografia, inglês, tanto a escrita como escrever uma redação. Também você precisa ler algumas passagens, responder perguntas para explicar, para mostrar que você tem realmente conhecimento do inglês. E também tem a parte, uma redação específica. Eles dão uma passagem, você tem que escrever a redação. Só que nessa prova do SAT, você pode também fazer outras matérias suplementares. Então, vamos supor, alguém tem proficiência no espanhol, em química, tem até, se eu não me engano, coreano, hebraico, algo assim, um pouco inesperado. Eles têm várias áreas diferentes que o aluno pode fazer. E quando manda para a universidade já tem um destaque um pouco maior. As universidades podem ver e falar, uau, interessante. Como um conhecimento a mais. Conhecimento curricular. a mais. Manda o currículo também, eles sempre querem conhecer mais um aluno que está querendo ingressar à universidade. E também, geralmente, eles mandam perguntas. Você responde perguntas sobre você, quem você é, você precisa escrever lá. Quem você é, por que você quer frequentar a universidade. Aí, geralmente eles perguntam qual é o seu maior sonho. Então todas essas perguntas são mandadas num pacote, além das cartas de recomendação dos professores, tanto para os alunos de graduação como pós-graduação. São questões que fica parecendo assim, que até são óbvias no sentido de uma conversa informal, mas que se a gente não se deter para sistematizar isso de uma forma adequada, você coloca a perder a sua candidatura, não é? Sim. Porque você não pode ter um sonho fútil no momento de colocar uma candidatura para uma instituição de ensino superior. Não é? Então tem que pensar em algo que traga uma relevância social, acadêmica, de pesquisa, não é isso, Sara? Sim. Entendi. Bom, Sara está trazendo uma série de elementos aqui que a gente precisa pensar de uma forma acadêmica, organizada. E ela mencionou idiomas, né? Nós estamos falando, no caso de instituições nos Estados Unidos. A questão da proficiência é muito importante e existem testes específicos para avaliar o nível de compreensão, de comunicação e de fluência. Felipe, eu nem sei pronunciar o nome dos testes. Eu vi que Sara falou aqui, eu fiquei quietinha. Que testes são esses, Felipe? Conte para nós. E quais também a pontuação que os candidatos devem buscar. Pode falar um pouco melhor para nós, Felipe, sobre a proficiência? Isso. A Sara comentou sobre especificamente o teste TOEFL, né, na área de língua inglesa, mas existem vários outros testes em outros idiomas, e aí cada teste geralmente tem uma escala de pontuação. Para isso, foi criado o quadro europeu comum de referência para as línguas,
para tentar identificar uma equivalência, né, entre as habilidades que você tem e a pontuação que você alcança. Então esse quadro ele coloca diretrizes para medir sua proficiência, né, suas habilidades, né, na leitura, na escrita, na fala, na compreensão oral. Então esse quadro nos ajuda a entender, né, em que ponto da proficiência você está atualmente, né, e como você pode investir em determinadas habilidades para você melhorar. Quanto à questão dos idiomas, é bom a gente lembrar que às vezes aprender um idioma é um processo de longo prazo. Então você precisa dedicar bastante tempo, né, no aprendizado, e hoje em dia a gente tem muitas facilidades, né? A gente tem aplicativos que ajudam a aprender os idiomas, a gente tem aulas presenciais, aulas online, alguns já são gratuitos, né? E hoje em dia a gente também tem alguns testes gratuitos, né, para a questão de proficiência do idioma. A questão é você identificar se para onde você está se candidatando eles aceitam aquele determinado teste e qual a pontuação mínima que você precisa para obter o teste e conseguir a aprovação. Geralmente o inglês, né, básico, intermediário, avançado, né? O básico, com o inglês básico, você consegue participar de uma candidatura com êxito? Olha, geralmente eles pedem a partir do nível intermediário, talvez seguindo o quadro B1, B2, para que você tenha condições não só ali de conviver naquele ambiente que você vai entrar, mas também falar de assuntos acadêmicos. Então, o nível básico às vezes não é suficiente. Que é o A, né? Seria o A1, o A2. Então, o B1, o B2 já teria mais oportunidade de você ser aprovado. Então, já fica aqui uma orientação importante. Quem tem interesse de prestar alguma seleção no exterior já tem que começar a estudar o idioma logo. Desde a idade das meninas, assim, não é? Intermediárias, adolescentes? Intermediária. Então, qual a idade? 10 anos. Elas já sabem o português muito bem, já vão aprender agora um segundo idioma com facilidade, não é, meninas? A cabeça de vocês está melhor do que a nossa, não é, para aprender? Então, aproveitem agora. Olha, Felipe falou também, então, da questão dos idiomas. E uma outra etapa importante são as cartas de recomendação. E aqui nós queremos fazer uma ressalva. Quem recomenda não é você, né? Não é você que vai se autorrecomendar. Então, quem é que pode fazer essa carta de recomendação? Quem pode escrevê-la? E aí nós vamos chamar o pastor Rafael para nos ajudar com essa questão a respeito do conteúdo, como é que foi a sua experiência, quem é que pode escrever uma carta de recomendação para uma candidatura na graduação? Bom, as cartas de recomendação, geralmente elas são feitas por um professor que atue naquela área que o aluno pretende atuar ou na qual ele já atua. A minha experiência foram com cartas geralmente para alunos em mestrado, doutorado, são alunos que são egressos da graduação e que buscam uma vaga no exterior, em alguma instituição de ensino internacional, e muitas vezes eles nos pedem para escrever cartas, né? Então eu tenho a experiência tanto de já ter pedido a um professor para escrever uma carta de recomendação, como também de vez em quando escrever cartas para alunos e ex-alunos. Obviamente que o ideal é que você tenha uma carta escrita por alguém que seja uma referência na sua área, na área que você pretende ingressar. Então, seja ela qual for, você tem ali um professor, um profissional que já atua naquela área e que conhece esse aluno. Esse conhecimento é importante porque ele vai poder dizer sobre a formação dele prévia, formação pretérita, as habilidades que ele desenvolveu, os trabalhos que ele realizou, seja na graduação, no mestrado, no doutorado ou antes mesmo, né, da graduação, o que ele tem feito ao longo dos anos de relevante em termos de trabalho extra-classe também, extra-sala de aula. Tudo aquilo que é importante precisa fazer parte dessa carta de recomendação, tudo aquilo que tem uma relevância para fins de escolha. E geralmente isso está muito ligado também a trabalhos sociais, trabalhos que o aluno desempenha fora da sala de aula, fora do âmbito acadêmico, mas está muito ligado a essa formação anterior. Geralmente você pega ali um aluno que foi monitor do professor, que foi orientando aquele professor, que teve uma relação já em termos de pesquisa com ele. Então o professor ele vai avalizar as competências, habilidades e a formação daquele aluno, indicando que ele está pronto para aquela graduação, ou para o mestrado, ou para um doutorado,
porque a gente tem níveis diferentes de formação, habilidades diferentes que são requeridas, que são exigidas, né? Um nível de maturidade diferente também. O modo também de se comportar dentro de um grupo, as habilidades, as comunicações, o modo de interação, disponibilidade também para o trabalho, isso também, porque uma coisa são as questões mais técnicas do conhecimento, outras são o modo como se relaciona. Nós sabemos que esse é um dos grandes desafios de hoje, né? Especialmente pós-pandemia, nós vemos adultos e crianças que se relacionam mais com os equipamentos do que com as pessoas. Isso também é um ponto que carece ser abordado na carta de recomendação, pastor? Sem dúvida, é o que a gente chama de soft skills, né? Porque hoje você tem as hard skills, que são aquelas habilidades técnicas mais duras mesmo, o conhecimento que você tem sobre biologia, ou o conhecimento que você tem da área jurídica, enfim, que você adquire a partir de uma formação, de um ensino formal, digamos assim, mas essas habilidades ou essas competências que vão para além das questões mais técnicas, elas são hoje fundamentais. Proatividade, essa capacidade de se comunicar, de estabelecer um diálogo fluido, a autonomia, isso é muito importante, né, para um candidato, por exemplo, que pretende ir para o exterior, porque ali ele vai ter que se adaptar a uma nova cultura, uma nova realidade, onde ele precisa de autonomia, onde ele precisa demonstrar que ele tem condições de se integrar naquela nova cultura, naquela nova realidade. Então isso é fundamental, que não seja um aluno que vai ser o tempo todo tutelado pelo professor ou pela instituição, né? Então ele tem que ter essa independência, essa autonomia, essa proatividade. A gente tem uma série de habilidades importantes, a capacidade não só de dominar o idioma estrangeiro, fundamental, como Sara falou e Felipe aqui, mas também de você ter uma certa flexibilidade para fins de integração naquela nova cultura, naquela nova realidade. Compreender que o processo de inserção numa instituição de ensino superior no exterior, ele requer também essa flexibilidade, essa capacidade que a pessoa precisa ter de se adaptar a uma nova cultura, uma realidade diferente. Então são habilidades necessárias, né? E outros projetos também, porque às vezes submete pensando numa situação e acaba sendo conduzido, né? É uma demanda de um determinado grupo que ele faça adaptações, ajustes, até mesmo naquilo que a gente espera de nós. Às vezes nós começamos um trabalho tendo uma orientação e no decorrer do curso a gente vê que a gente foi gostando de outras coisas, então essa capacidade de adaptação, né? Mas então é importante mencionar esses conteúdos na carta de recomendação, né? Capacidade técnica, domínio do conteúdo, mas também adaptabilidade, uma independência que não careça de tutela. Isso começa desde casa. Então, em casa, quais são as atividades que você já realiza? Nós gostamos de falar da rotina colaborativa porque nós sabemos que em casa todo mundo tem um trabalho. Se você não está fazendo é porque alguém está sobrecarregado. E aí depois, quando vai para um outro ambiente universitário ou mercado de trabalho, você espera que alguém faça por você e tem gente que ainda se aborrece quando as pessoas não fazem. Então, nosso pastor, professor, está chamando a atenção aqui para uma postura que comece a ser também um pouco mais profissional, não só mais autônoma, né? Mas também profissional. Olha, então aqui nós estamos falando de idioma, exigências, cartas de recomendação e nós, é claro, vocês, assim como eu, estão sentindo falta da minha querida amiga professora Fernanda Becali. Hoje ela não está presente aqui, mas ela jamais deixaria de participar conosco do episódio. Virtualmente, ela tem também uma palavra para nós. Então, querida amiga, nós estamos aqui com saudade, sentindo sua falta, mas estamos também para te ouvir. Fala, Fernanda. Olá, Késia, a paz do Senhor Jesus. Sara, Felipe, pastor Rafael, também os cumprimento com a paz do Senhor. Como vocês veem, hoje não pude estar pertinho da minha amiga Késia, mas não poderia deixar de dar uma contribuição para este programa que é tão importante para nós e para as nossas famílias. Ao longo destes meses, nós temos falado sobre o acompanhamento escolar que é feito pelos pais na vida acadêmica dos filhos. E temos ressaltado que esse acompanhamento não se restringe à educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental, mas ele prossegue por
toda a vida estudantil, até os cursos superiores. E nós temos a intenção de falar dos cursos superiores, como a Késia bem disse, porque os nossos jovens fazem uma escolha muito cedo. Qual curso eles devem ingressar, qual vai ser a carreira. E nós temos trago irmãos com experiências importantes nessas diversas áreas para conversar conosco, para que com segurança possamos instruir os nossos filhos. E aí, Sara, eu gostaria de fazer uma pergunta específica para você, que é a nossa brasileira que está no exterior cursando uma graduação. No Brasil, na prova do Enem, nós temos uma prova específica que é a prova da redação. E já trouxemos o professor Werlen para conversar com os nossos jovens, para orientar os pais sobre como é o formato dessa prova de redação, como que os nossos jovens podem elaborar uma redação nota 1000. E nós queremos saber de você, Sara, quais são as suas dicas para os jovens elaborarem uma redação nota 1000, pleiteando um curso de graduação no exterior. Obrigada, Fernanda. Paz do Senhor. Então, uma pergunta para a Sara a respeito de redação. Sara, o que você tem a nos orientar? Você participou de quantos processos, Sara? O SAT eu fiz mais ou menos 2 vezes e você pode refazer algumas vezes por ano. Se eu não me engano, tem um limite. Eu não me lembro quanto, eu acho que 5 vezes que pode fazer. E eu me candidatei a 14 faculdades e consegui passar em todas. Que maravilha, que bênção, Sara. Então tem gente que tenta só em uma e não Sim. passa e fica muito chateado. Você tentou em 14, não é, Sara? Então a gente não pode desistir de uma primeira vez, não é isso? Mas a questão é que quando você está preparando para estudar no exterior, geralmente tem um site que se chama Common Application. Você faz o seu perfil, você preenche as suas informações e você escolhe, você adiciona as faculdades onde você quer estudar. Então, eles mandam um pacote todas de uma vez. Só que você tem que ir cada aba, uma por uma, e algumas faculdades têm umas perguntas mais específicas. Tem algumas perguntas que fazem qual a sua atividade favorita no seu dia? Aí já uma outra faculdade vai falar, tá bom. Qual é a maior dificuldade que você já passou? Então, você vai aba por aba, cada faculdade você vai preenchendo todas as informações e já manda todas de uma vez. Você pode fazer uma por uma, eu decidi mandar todas de uma vez só. Sim, entendi. Eu achei que fossem como os processos daqui, né, que são seleções independentes. Então, é uma seleção única para várias instituições, mas com algumas especificidades na hora de Você manda preencher os materiais ao mesmo tempo, só que aí já, quando as faculdades já recebem, elas mesmas já é um processo mais independente. Elas escolhem se você é aceito ou não, de acordo com os materiais que você enviar. Entendi. E para redação, Sara? A redação nós temos do SAT, no caso, temos o Personal Statement e temos o SAT. Eu vou falar um pouquinho primeiro do SAT. O SAT seria um Enem americano. Como já foi falado, é uma prova que envolve inglês, matemática e a redação. A prova é feita num ambiente controlado, geralmente em uma high school, uma escola de ensino médio. Você vai lá na escola, eles te falam qual sala que você vai estar. Você chega, você precisa trazer um documento. Já para os alunos internacionais, se eu não me engano, podem fazer através de um site online, mas é monitorado. Então, se eu não me engano, eles monitoram a aba que o aluno está usando, tem que ligar a câmera. Eu fiz lá nos Estados Unidos mesmo, e eles recolhem os telefones de todo mundo. Você precisa trazer algum tipo de documento, passaporte, eu trouxe o meu passaporte, alguma carteira de motorista, coisas assim. Você traz o papel da sua inscrição e geralmente um lápis. A prova dura algumas horas. Já a redação em si, a prova é por etapas e a redação para mim foi por último. Então eles dão uma passagem para você ler e eles te dão uma pergunta, como, se eu não me engano, é parecida com o Enem do Brasil. Então, você tem que ler exatamente, faz a pergunta.
Já os americanos... Conhecimentos gerais, então, como nós temos feito aqui, né? Isso. Um pouco assim. Então, eles dão a pergunta. Geralmente, os americanos, eles gostam de responder assim. Lendo a passagem com o título tal, pelo autor tal, nós vemos os seguintes temas. Por exemplo, uma passagem está perguntando os temas, a pergunta está perguntando os temas da passagem. A passagem tal, pelo autor tal, tem os seguintes temas. 3 temas você escolhe e você dá um resumo do texto que falou. Do que o texto falou, e depois já no próximo já começa. O primeiro tema é tal. E você já dá um exemplo que você já achou na passagem. Depois você precisa explicar. No próximo parágrafo você já tem uma palavra para conectar. Você explica, o segundo tema é o tal. E vai dando exemplos. Aí no final eles gostam sempre de ter uma conclusão. Falando a conclusão é tal, e você faz um resumo de tudo que você tem falado. E eles gostam muito de palavras um pouco mais assim, inteligentes, que os americanos têm, pelo menos, o costume de usar palavras simples no dia a dia. No dia a dia. Então, a palavra inteligente, intelligent, em inglês, já é uma palavra considerada, como os americanos falam, big word, uma palavra mais sofisticada. Eles falam no dia a dia smart. Já escrevendo a palavra smart numa redação não fica muito bom. Então, eles querem ver uma palavra, um sinônimo, uma palavra assim, intelligent, que para nós... Menos coloquial, isso, né, menos Sara? coloquial. Para nós aqui no Brasil é um pouco mais... faz parte do nosso cotidiano usar palavras assim. Já lá nos Estados Unidos eles acham estranho. Então, essa prova é feita geralmente por escrita. Não pode usar inteligência artificial. Agora que está passando a época do Covid, eles estão começando a fazer a prova no computador, mas mesmo assim, controlada. Não pode abrir outras abas. Tem várias pessoas circulando para ver se a pessoa realmente está prestando atenção, está fazendo trabalho. Se olhar para o lado já é desqualificado. Se conversar com outro também é desqualificado. Eles dão pausa se o aluno quer ir no banheiro ou não, mas aí já fazer outras coisas já é proibido. Então, em relação ao formato, é um pouco parecido com o que nós vemos aqui. Sim. E quanto ao conteúdo, ele também se assemelha ao que nós estamos aqui entendendo como prova de redação do Enem, né? Felipe, agora ajuda a gente aqui a pensar. Histórico escolar e histórico extraescolar. O que as universidades fora do nosso país, a sua experiência, né? O que você pode nos trazer de orientação quanto ao currículo para ser analisado? Um currículo acadêmico, como é que os alunos já no ensino médio começam a se preparar e quais elementos aqui que podem ser mais explanados para ser valorizados numa seleção fora do país? Isso, bom, vai depender muito do país e da universidade onde você vai, né? Mas geralmente eles analisam seu histórico, a questão das notas, alguns documentos você vai precisar traduzir, dependendo do país para onde você vai. Existem algumas empresas especializadas, como se fossem despachantes, mas é bom fazer uma pesquisa antes, né? Para ver se a empresa é confiável, se ela é aceita naquele país onde você está se candidatando. Então, são considerados tanto aspectos curriculares, né, seu desempenho nas disciplinas, né, se você teve bons resultados, mas também, em alguns casos, eles observam questões extracurriculares, né, o que você faz além da universidade, né, projetos sociais, voluntariado, se você se envolve com esportes, com música e outros aspectos. Então, fica até uma dica aqui para os pais, né? Se vocês identificarem algumas habilidades nos seus filhos, né? Nessas áreas de esportes, de música, idiomas, né? É um ponto que ele pontua mais, né? Além do seu currículo tradicional acadêmico. Participação nas Olimpíadas que nós temos, né? Por exemplo, Olimpíadas de matemática, isso astronomia. Também é importante mencionar, então, né, Felipe? Sim. Para além do currículo escolar, das notas, então tem esses outros elementos que também podem ser mencionados e que contam, né?
É o caso também da gente ver os próprios trabalhos voluntários que nós fazemos aqui na igreja, Felipe? Isso, na igreja a gente tem várias frentes de trabalho voluntário. Então, se você precisar, por exemplo, de uma declaração desse trabalho, a gente sugere você conversar com o secretário daquele trabalho específico para ver se é possível emitir uma declaração dizendo o que você desenvolveu, o período que você desenvolveu, que isso pode contar como trabalho voluntário. Muito bom. Isso é importante porque a nossa igreja é uma igreja que tem como característica o trabalho voluntário, né? Todos nós temos algum trabalho a ser desenvolvido, né? Essa é uma característica importante de multiplicação. Não existe um que não tenha função. As nossas crianças têm função, elas têm função no culto, elas têm função na evangelização, né? Isso é muito importante. Agora nós temos uma questão para o pastor Rafael, a respeito da entrevista. Entrevista e avaliação não é uma coisa que ninguém gosta de fazer. Não é? Ninguém gosta de ser avaliado, ninguém gosta de ser entrevistado, a gente já fica um pouco receoso. O que será que vão nos perguntar? Para um momento como esse, pastor, quais são as principais questões que podem aparecer num momento de entrevista? E aí eu quero perguntar se é importante que os candidatos treinem, como que isso pode ser feito, como as famílias também podem ajudar. Esse é um programa para família. Olha, as famílias aqui reunidas, nós temos pais, mães aqui, crianças, adolescentes, jovens, né? Então, o nosso programa de hoje ilustra um pouco do público, não só desse programa, mas dos programas da nossa igreja. Como as famílias podem contribuir para os candidatos a respeito desse momento tão importante da entrevista, pastor? A impressão que eu tenho, pelo menos aí com base mais na experiência do que na formação, até no dia a dia, é que a gente tem hoje uma dificuldade em muitos candidatos, em muitos alunos que querem ingressar numa instituição na graduação ou numa pós-graduação, estrito senso, que é o aspecto emocional. Às vezes o conteúdo ele existe, eles estão preparados, estão bem preparados muitas vezes, esses candidatos, tecnicamente, têm uma boa formação, mas a gente tem percebido uma dificuldade em relação a questões emocionais, que faz parte também do desenvolvimento dessas habilidades, né, que são tão necessárias para um estudante, para um pesquisador, para um aluno de uma graduação ou de uma pós-graduação. E aí as famílias elas têm um papel importante, que é auxiliar esse aluno, esse candidato, e ajudar a tirar um pouco da ansiedade, do peso daquele momento. Há uma desestabilização emocional também, né, pastor? Sem dúvida. A gente tem percebido isso, alunos brilhantes, candidatos excelentes, mas que na hora de uma entrevista ou de uma avaliação formal, que seja, não consegue ter um bom desempenho, porque a ansiedade atrapalha, fica angustiado, fica com medo, há um desequilíbrio, né? Obviamente que cada pessoa tem uma forma de lidar diferente com esse processo, mas é importante que as famílias compreendam isso, entendam isso e ajudem a tirar um pouco desse peso, porque o peso ele existe por si só, pelo processo avaliativo, pela entrevista, pelas avaliações, enfim, o peso ele vai existir naturalmente. Então, quanto menos peso a gente colocar nisso e compreender que é um processo natural, a aprovação e a reprovação, esse é um aspecto fundamental, né? A gente hoje vive numa sociedade em que as pessoas elas querem o tempo todo demonstrar, aparentar sucesso, conquistas, mas o protagonismo também, né? Mas faz parte da vida acadêmica a frustração também. A gente não vive só de grandes vitórias. A gente também tem aqueles dias em que você vai ter uma avaliação ruim, uma entrevista que não vai ter um bom desempenho. Isso faz parte, a gente tem que buscar o aperfeiçoamento, mas isso é um processo natural. Saber lidar com isso é importante, e aí a família pode auxiliar, sem sombra de dúvida, né? Ajudando, conversando, dialogando, não só para a preparação de uma entrevista, mas para todo esse processo, entendendo que faz parte, muitas vezes, alguns reveses são naturais. A gente não pode desanimar, né? A gente não pode desistir. Sim, é verdade. O pastor chama atenção para uma questão importante. O preparo não é só técnico, é emocional, é espiritual. O Senhor disse que era só lançar sobre Ele toda a nossa angústia, nossa insatisfação, nossa preocupação, que Ele levaria sobre si, né? Nós temos agora a oportunidade de retorno dos cultos diários. Tem momento mais precioso do que esse, que é colocar a nossa vida aos pés do Senhor e sair renovados deste encontro maravilhoso. Então,
os nossos filhos, né, independentemente da idade, também vão aprendendo em família e na igreja a conviver com essas questões, com a frustração, com a ansiedade, e também aprender que o Senhor tem uma bênção para todos nós, mesmo com resultados aparentemente negativos, né? Porque o não do Senhor também é um sim para nós, então nós aprendemos sempre, né? Não é verdade, pastor? É isso aí. Irmãos, que alegria receber vocês. Nós saímos aqui aprendendo muito mais, não é verdade? Vocês ficaram animados aí para estudar fora do país? Esse é o nosso objetivo, não é? Levar todos a pensar em outros sonhos, são sonhos possíveis. Eu acho que essa foi a contribuição desses 3 irmãos aqui que vieram trazer sonhos possíveis para nós. E nós agradecemos vocês por estar conosco. Muito obrigada, Sara, por essa contribuição tão preciosa. Paz do Senhor, Sara. Muito obrigada, Felipe, a paz do Senhor. Obrigada, pastor. Paz do Senhor, disponha. Que coisa boa ter vocês aqui. E agradecemos também aos irmãos de Guaranhuns e Rua Alegre, a paz do Senhor. Senhor. Coisa boa, não é? Saímos renovados. E nós aqui também queremos falar com você que permanece conosco. Não precisa ficar chateado, porque nós vamos continuar com esses irmãos aqui no próximo episódio. Então, fique conosco. Nós também pedimos que você curta, compartilhe esses episódios, escreva a respeito das suas experiências aqui no nosso Instagram, @Organização e Método. Compartilhe conosco as suas experiências, porque juntos nós estamos aqui nos fortalecendo como igreja do Senhor, com diferentes experiências que nós temos alcançado junto. Então, nós nos encontraremos na próxima semana. Que o Senhor nos abençoe grandemente. A paz do Senhor Jesus.